A nossa pergunta hoje é sobre a situação da corrupção no Brasil, que é uma das perguntas da Quest e da Poder Data, a pesquisa que saiu de opinião pública sobre o governo Lula. E as duas demonstram que a popularidade de Lula, né, continua em queda. E que o problema do INSS colou em Lula. Ele tentou jogar para Bolsonaro, mas o roubo do INSS colou no Lula. Tanto é que a citação de Bolsonaro é 8%, a dele é mais de 30%. Então colou nele. A roubalheira do INSS colou no presidente Lula, tá? O presidente voltou a defender a regulamentação das redes sociais no Brasil. Na coletiva, ele disse que a medida precisa ser implementada, seja pelo Congresso Nacional ou como está sendo julgado hoje, Supremo Tribunal Federal. Lula ainda revelou que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, o envio de um representante para ajudar nas discussões do tema. Imagina, o pessoal tá botando a mão na cabeça, eu fico até pensando, o próprio Supremo Tribunal Federal, né? O Lula pedindo conselho à China sobre liberdade de expressão. Não, mas foi isso exatamente o que ele disse. É ele que está dizendo, vai. Nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão, que um cidadão pode ofender uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. O jornalista William Wack falou sobre isso, vá. O presidente de uma democracia aberta como o Brasil pede a um regime ditatorial como o da China ajuda para regular redes sociais e encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também até hoje não definiu exatamente o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome, com enorme impacto e subsequente controle sobre a política. E se diz destinado a decidir sobre o que os representantes eleitos do povo não conseguiram ou não querem decidir. Eu sei que o Caetano Veloso, que aliás gosta muito do Lula, vivia em outro contexto histórico quando compôs essa célebre letra da canção Sampa, que hoje, me parece, é a melhor letra para definir essa completa barafunda institucional. É o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. O avesso, do avesso, do avesso, do avesso. É impressionante, né? Essa situação hoje é impressionante. E essa cobrança ao Congresso Nacional, o Lula, no início do governo, tentou fazer um projeto de lei sobre isso. O Congresso não quis. O Congresso Nacional, os deputados e senadores não são eleitos pelo povo? Já tinha o marco da internet, a legislação brasileira, que passou anos tramitando, discussão, aprovada em 2014, sancionada pelo presidente da República na época, é a lei, pô. Aí o Supremo hoje vai mudar o artigo 19, provavelmente, né? Abrindo aí grandes possibilidades para censura no Brasil. De novo, que já tem, como bem lembrou o jornalista, o tal do inquérito da fake news no Supremo, o Supremo juiz fazendo inquérito, né? Inquérito da fake news, um inquérito sem fim, que já vem há 6 anos. 6 anos. Agora, o alvo preferido de Lula é Israel, né? Ele voltou a criticar o governo de Israel. Para o presidente, o que acontece na faixa de Gaza não é guerra, é genocídio, vai. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é um exército matando mulheres e crianças. Ou seja, é exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. Ou seja, em vez de dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo e saber o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra.
É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Lá também é democracia, né? Se o povo judeu não quer, na eleição iam tirar, né, o cidadão, né? Aqui, por exemplo, Lula foi eleito. Democracia. Lula é presidente. Bolsonaro saiu. Não é democracia? Agora a Associação Brasileira Israelita criticou e acusou de novo o Lula de antissemitismo, viu? De novo. Lula também criticou Eduardo Bolsonaro por pedir intervenção dos Estados Unidos na política brasileira. Segundo o presidente, a atitude é antipatriótica, é terrorista, inclusive chamou Eduardo de lambe-bota, né? Americano, foi isso? Ou mandou ele lamber outra coisa? Ah, vai, roda. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Inclusive é bom lembrar que o fato da Carla Zambelli ter fugido suscitou a diversos pedidos para que o Alexandre de Moraes determine a utilização de pulseira eletrônica em Bolsonaro, viu? Ou decrete a prisão, como fez com o Braga Neto. Aliás, o Braga Neto pediu, através de seus advogados, liberdade. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer para o Alexandre de Moraes de negativa, para negar a liberdade do general Braga Neto. Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e foi ministro também de Bolsonaro. Já sobre essa fala de Lula, né, de que o Eduardo estaria lambendo bota de americano, de Trump, Eduardo Bolsonaro foi para a rede social e respondeu, veja. Que moral tem o Lula para falar de interferência americana? Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto que o Lula, ele só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Terrorismo é o que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta. Aqui para nós, a fala mais preocupante que eu vi do Lula foi esse negócio de Bolsonaro, nada. Foi essa que eu vou botar para vocês aqui. Quando o Lula fala sobre o INSS, o presidente soltou que ele pediu cautela à Polícia Federal para não punir entidades de forma precipitada. Ele pediu, vê. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou aposentado. Antigamente as pessoas roubavam banco. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora tá pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe, montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. E não é possível. Então essas pessoas serão punidas. Nós não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, disse à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. Eu quero que não tem importância que demore uma semana a mais, um mês a mais. O que eu quero é somente a verdade para a gente punir quem que tiver que ser punido. Só quem não pode ser punido são os aposentados. Esses precisam ser ressarcidos e nós vamos ressarci-los imediatamente. Com que dinheiro, Lula? Isso me preocupou bastante. Primeiro, colocaram aqui no nosso chat, eu vi, só não me lembro a pessoa. É como eu disse, às vezes a pessoa para destacar tem que mandar o superchat mesmo, tá? Mas eu não me lembro. A pessoa botou aqui, Adinô, o Lula prometeu picanha e não prometeu, quanto mais devolveu o dinheiro do aposentado. Promessa de Lula, também na pesquisa Quest, não tá valendo. O pessoal não acredita em promessa de campanha de Lula. Inclusive, tem um índice altíssimo dizendo na pesquisa Quest de hoje, que dá Globo, que Lula não está cumprindo promessa dele. Agora, pediu cautela à Polícia Federal para quê? Para não prender o cara que, o sindicato, que inclusive é o irmão do presidente, que é o vice-diretor, o pessoal da CONTAG, que é outro envolvido, historicamente ligada ao presidente, inclusive fazendo parte do conselhão do governo, fazendo parte do conselhão do Lula. Pessoal com assento. Só colocando para você entender, neste momento não tem uma alma
em cana, presa pelo rombo do INSS dos aposentados, pensionistas, dos velhinhos das velhinhas. Não tem. Até corrigindo aqui o que foi dito pelo parlamentar quando fez aquela brincadeira aqui do caso do Léo Lins. 6 pessoas foram afastadas, mas ninguém foi preso. O presidente do INSS não foi preso, o ministro não foi preso, ninguém foi preso. Agora, o presidente pedir cautela à Polícia Federal, cautela? Ué, agora tá mandando inquérito policial? Cautela? Se isso fosse lá no governo de Bolsonaro, já tinham tirado o superintendente. O Supremo, inclusive, não deixou ele botar um superintendente da Polícia Federal, que acho até que tava certo. Mas, ué, valia pro outro governo, não vale pra esse? Esse mundo de besteira, asneira que tá sendo colocado aqui, mas que tá doido, pô. Tá maluco, senhor. E eu vou mostrar agora, presta atenção. Investigado pelo envolvimento no esquema bilionário, não é pobrezinho, como o Lula disse, pobre roubando pobre. Não tem pobrezinho. Esquema bilionário de fraudes do INSS. O ex-procurador, que foi afastado pela Justiça, Virgílio Oliveira, rebateu o ministro Volney Queiroz sobre a reunião com o lobista, o careca do INSS. Esse encontro aconteceu em janeiro de 2023 no Ministério da Previdência. A defesa do procurador afirma que a reunião foi marcada por um assessor do Volney Queiroz. Na época, o Volney era deputado federal e já tinha sido, inclusive, anunciado que ele seria o secretário executivo. Vê que doideira. Ele tá falando aqui que o compromisso não tá na agenda porque ele era deputado e só assumiu depois. Essa é a nota do ministro. Ele diz que Virgílio organizou a agenda para apresentar panorama técnico da pasta durante a transição, sem conhecimento prévio sobre participantes. Aí ele tirou uma foto com um careca do INSS, que não é nem do INSS, só tem o nome de careca do INSS, mas não é do INSS. Todos foram formalmente apresentados. Você vê que a defesa do procurador desmentiu o ministro, que ele é o atual ministro, viu? O senador Sérgio Moro repostou nas redes sociais um vídeo de um trecho da sessão em que ele questiona o ministro da Previdência sobre conhecer o careca. Na ocasião, Volney Queiroz disse que não conhecia. Vê. Surgiram alguns personagens, porque isso o governo não fala, que além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente, mas além disso, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. Surgiram o nome de alguns personagens e vou indagar se o senhor conhece e já os recebeu. Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo o Careca, Danilo Trento, Maurício Camisotti. Vossa Excelência conhece essas pessoas? Olha, eu posso ter eventualmente encontrado com algum deles, não me lembro de tê-los recebido, mas eventualmente posso ter recebido. O nosso ministério recebe dezenas de pessoas e eu não tenho nenhuma lembrança de conhecê-los. Bom, o senador ele bateu pesado, né? Porque bota a foto aqui da reunião. Essa foto não é minha. Essa foto foi publicada pelo portal Metrópolis. O portal Metrópolis, através de jornalismo investigativo, foi na fonte. Qual a fonte? A rede social do ministro atual. E tá aqui o careca. Olha o careca. Como é que não conhecia? Foi uma reunião até pequena. Pouca gente. O careca também com uma careca desse tamanho não conhece. É difícil. É complicado. Lembro pra vocês que o presidente disse que pediu calma à PF. E até agora ninguém foi preso. Não tem um desgraçado desse preso, tá? O empresário Maurício Camisotti, que, lembrando, não é pobre. O Lula falou, é pobre roubando pobre. Que história de pobre roubando pobre? Não é pobre. Ele seria o suspeito, o principal suspeito de ser beneficiário do esquema bilionário de fraudes contra os aposentados. E mais 7 familiares dele movimentaram ao menos 787 milhões e meio de reais. Quase 790. Essa aqui é a manchete deixa eu ver aqui. É a Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, aqui, ó. Não, Metrópolis, me engano. Metrópolis. Esse aqui é o Camisotti, viu, gente? Esse é o empresário, na arte do próprio Metrópolis. Aí o Metrópolis diz que, movimentou esse valor. As operações suspeitas entre 2016 e 2024. Você sabe que
o que se comenta é que começou no governo Dilma, né? E aí Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, 2016, 2024. Relatórios do COAF, que é da Receita, anexados às investigações da Polícia Federal, apontam transações com indícios de lavagem de dinheiro. A PF alerta que os relatórios de inteligência financeira são apenas parcialmente representativos das operações suspeitas dos períodos investigados. Aí, vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, o Lula pediu cautela à Polícia Federal, então a Polícia Federal não pede a prisão de ninguém. É isso? Porque se pedir a prisão, tem que pedir de todo mundo. Não pode pedir seletivamente, porque a Justiça pega e conserta. Por enquanto estão falando de Justiça Federal, primeira instância. Mas já apareceu senador, deputado, daqui a pouco tá no Supremo. E o pessoal já tá tirando onda. Vai pro Supremo, não vai dar em nada. Não dá em nada. Tá vendo como é que o Supremo tá com moral, não? Nas redes sociais, o pessoal comentando. Um outro fato preocupante nos últimos dias é o caso do imposto de operações financeiras. O Lula disse que o ministro Fernando Haddad agiu num afã de dar uma resposta ao anunciar o aumento do IOF sobre operações cambiais. Segundo o presidente, a medida foi tomada sem articulação política e gerou um desgaste com o Congresso. Olha o que Lula disse. O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores, que quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficaram de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. É importante que vocês saibam, eu sou favorável que não tem segredo. Antes de qualquer medida que a gente mande para o Congresso Nacional, nós temos que reunir aqui, sabe, as pessoas que são parceiros disso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes dos partidos, são 12 líderes, sabe, que têm influência nas decisões, então por que não discutir com eles? O setor produtivo e nós todos vão acabar pagando essa conta, viu? Até porque, vou dizer uma coisa, eu não aguento tanta mentira não, gente. Quem tá desmentindo o Lula? Você pega o jornal O Globo, a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele acabou de citar. No jornal O Globo. E não foi uma medida que foi anunciada, não. É um decreto presidencial que passa a valer assim que se publica. Lula publicou um decreto. No jornal O Globo, Fernando Haddad diz que o imposto de operações financeiras foi decidido na mesa do Lula. É só você pegar o Jornal o Globo, você vai lá no Jornal o Globo, entrevista exclusiva ao Jornal o Globo. Foi decidido na mesa do Lula. Tá conversando, rapaz? Agora, que vai dar em nada, vai dar. Quem vai pagar a conta? De novo. Como é que você imagina? Você faz um planejamento, você manda pro seu pai. Aí seu pai pega e aprova. Aí você passa um mês. Você diz, papai, eu preciso mais de tanto. Falou, meu filho, eu já tô no sacrifício, já te dei tudo que eu tinha. É isso que o Lula tá fazendo, o Fernando Haddad. O Congresso recebeu o arcabouço fiscal, aprovou o arcabouço fiscal do Lula. O Lula sancionou. Aí eles no meio do caminho vai faltar dinheiro, dando o IOF, um imposto pesado. Aí depois ele diz, não foi bem assim. Como não foi assim? É um decreto, pô. O cara assinou um decreto e não foi bem assim. Foi o decreto do presidente. Rapaz, não sei não, viu? Aí teve um almoço. Não me pergunta o que eles comeram não, que eu não sei. Almoço antes do Lula viajar. Lula, Haddad, Davi Alcolumbre, Mota. Aí eles disseram que medidas alternativas estão sendo calibradas para serem divulgadas. Quando? No momento certo. Destaca que vai consultar líderes para definir o momento político para avançar nas decisões. Avançar. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, foi para as redes sociais para falar sobre esse IOF, viu? Essa confusão que o Lula disse, que não disse, mas não fui eu, não falei. Eu preciso de fazer um acordo. Sim, mas ele assina o decreto, depois disse que não fez. Não, é tão sério, porque ele assinou um decreto e diz, não, precisa conversar com o Congresso, com o STF. Ele assinou um decreto! Aí depois não quer levar pau? Bota aí o Ronaldão. O governo Lula criou ou aumentou impostos 25 vezes em pouco mais de 2 anos. Isso mesmo, 25 vezes. Agora tenta aumentar
imposto mais uma vez, o IOF. Esse assunto virou uma confusão no Congresso e agora tem gente dizendo que foi uma atrapalhada do Lula. Não foi atrapalhada, foi esperteza, malandragem. A verdade é que o governo Lula perdeu o rumo, não corta gastos, aumenta o desperdício, faz demagogia e depois bota a conta no bolso do brasileiro. Ninguém aguenta pagar mais impostos. Está custando caro ao brasileiro. É preciso fazer como fizemos em Goiás, enfrentar a crise com responsabilidade, fazer o ajuste fiscal, cortar gastos desnecessários, equilibrar as contas e depois investir no que interessa. Mais segurança, saúde perto das pessoas e educação de qualidade. O governo Lula não tem projeto para o Brasil. Governa na tese da malandragem. Aquela que nós conhecemos bem, que se colar, colou. É preciso, minha gente, é de coragem para mudar e endireitar o Brasil. Ele fez uma campanha política aí completa, não foi? Ele tá em campanha, ele é candidato à presidência da República. Campanha completa. Agora, é o tal negócio, né? A última pesquisa de opinião que nós temos de governadores, ele estava com 80%. E o governador mais avaliado é aquele outro, que é filho do Ratinho, né? No Paraná, o Ratinho Júnior, tem 81% de aprovação. Ele tem 80% e o Ratinho Júnior é 81%. E o Lula tá em queda, né? É política. Política é democracia. Agora, essa questão do IOF, nós vamos pagar a conta, viu? Se liga, porque, ó, estão empurrando com a barriga e o decreto tá valendo. O próprio Fernando Haddad disse, não, já tá valendo. A gente vai estudar, mas tá valendo. O setor produtivo tá pagando a conta.